Bom dia novamente, pessoas do meu coração. Bom dia, bom dia. Então, para quem perguntou do livro, tá? Aonde está esse exercício? Esse exercício está lá na página 316, tá? No capítulo 8 do livro do segundo ano. Tá bom? Então, se alguém quiser acompanhar lá, pode pegar lá, tá? Repetindo. Quem perguntou pelo livro, tá? Esse exercício está lá na página 316 do livro do segundo ano. Tá bom? Eu acredito que mais umas... Deixa eu ver aqui. A gente tem que começar a matéria do terceiro logo. Eu acredito que mais umas 2 semanas a gente termina toda a matéria de gases. Aí a gente já inicia aí a matéria do terceiro ano, tá? Então, página 316, quem quiser o exercício lá. Quiser fazer no livro o exercício. Tá bom, bom, bom? Bom, bom, bom. Então, vamos lá. Vamos fazer o outro. Exercício 2. Vamos pegar aqui que nós vamos com as fórmulas. Tá, o exercício 2 aí, mais 2 minutinhos aí, hein? Para fazer também. Vou diminuir meu mic aqui quando vocês estão fazendo, porque tá tendo obra aqui no prédio, então tá uma bateção danada, né? Deve estar perturbando vocês aí. Mas pode me chamar aqui que eu tô aqui, tá? 2 minutinhos aí pra gente fazer o exercício. Exercício 2 agora. Volta mais um minutinho, tá? Dá mais um minutinho pra gente fazer a 2.
Vamos lá, vamos corrigir? Alguém fez aí? Qual o resultado aí que encontrou quem fez? Questão 2. Ninguém fez? Eu encontrei 5,95. Tá certo? 5,95? Não. Não? Tá, não. Eu acho que eu já sei onde é que você errou. Vamos lá, alguém mais? Ninguém mais? Ninguém tentou? Igual dela. Igual dela? Ah. Alguém mais tentou fazer? O meu também deu a mesma coisa. Ixi, então vamos lá. Então vamos fazer juntos. Deixa eu ver, alguém aqui no chat, deixa eu ver. Mesmo resultado. Não, então vamos lá. Ou pode ser também que eu fiz errado, né? Sei lá, pode ser que o professor errou. Acho que não, mas vamos lá. Ó, um balão foi preenchido com 1,6 litros de gás. Opa, então, ó, informação privilegiada, né? Então, esse aqui é o meu volume 1. 1,6 litros. Tá certo? A 18 graus. Então, temperatura 1, 18 graus. Detalhe, gente. Eu estou achando que é aí que vocês erraram. A temperatura para o gás, a gente tem que trabalhar em quê? Grau Celsius ou grau Kelvin? Tem que ser em grau Kelvin. Ah, tem que ser em Kelvin. Então, a temperatura 1, nós temos que somar 273. Quanto que vai dar isso aqui? 18 mais 273 vai dar 291. Kelvin. Não foi aí que todo mundo errou? Todo mundo fez com grau Celsius, não foi? Sim ou não? Foi. Exatamente. Exatamente. Então, nós temos que lembrar. Sempre quando a gente estiver trabalhando com gases, a temperatura, ela tem sempre que ser em Kelvin. Não podemos esquecer da temperatura em Kelvin. Tá? Ele quer saber lá, qual será o volume do balão. Então, ele quer saber quanto que vai ser V2. Então, eu não sei. V2 para mim é uma interrogação. Quando a temperatura for 67 graus. Então, meu T2 vai ser igual a 67 mais 273, que vai dar 340 graus Kelvin. Tá certo? Aí, então, tá. Faço uma análise comparativa do resultado considerando a lei de Charles. Ah, tá. Então, a lei de Charles é a lei aonde a pressão está constante. Né? E a pressão continuar constante. Então, nós temos que trabalhar com a pressão vai ser constante. Então, é a segunda lá, né? A segunda fórmula. Essa aqui, ó. V dividido por T. Né? Então, V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2. Quem quer V1 aí? 1,6 litros dividido por T1, 291 Kelvin. É igual V2, eu não sei, então vamos deixar V2 dividido por 340 Kelvin. Tá? Então, V2 vai ser igual a 1,6 vezes
340, 1,6 vezes 340, Kelvin. Vou botar o litro ali também, né? Litro. Dividido por 291 Kelvin, tá? Então, eu corto aqui, ó. Vou cortar as unidades. Corto o Kelvin, tá dividindo, né? Com Kelvin, vai sobrar só litro. Então, meu V2 vai ser igual a 1,869 litros. Então, ou seja, meu volume ele expandiu, né? Que era 1,6 litros, passou para 1,86. 87, né? Praticamente. Litros. Quase 300 ml aí, né? Que o volume aumentou. Tá certo? Difícil, gente? Difícil não, né? Tem só que ficar atento aí com as unidades, né? Com as unidades e com as transformações. Como eu falei, na primeira questão, volume, a massa, quando a gente começa a calcular também, a pressão, a gente tem que manter a mesma unidade, tá? Mas eu posso trabalhar com ATM, posso trabalhar igual a gente trabalhou na primeira questão com Torricelli, né? As duas estando na mesma unidade, né? Na mesma... como é que eu falo? Perdi a palavra agora. Mas a mesma unidade, né? Eu posso trabalhar, não tem problema. Agora, a temperatura, nós temos sempre que trabalhar a temperatura em Kelvin, tá? Eu tenho que fazer a conversão da temperatura para Kelvin. Sempre, sempre, sempre. Não posso trabalhar com a temperatura em graus Celsius, tá? Não posso trabalhar em graus Celsius, senão dá errado o cálculo, tá? Pressão, volume, eu posso trabalhar na unidade que me apresentar. Agora, a temperatura tem que ser em graus Kelvin, tá bom? Não esqueçam disso. Copiou aí? Quem não fez? Espera. Tô esperando. Aproveitando, viu, gente? Eu já coloquei lá no WhatsApp já as duas apresentações, tá bom? Foram das aulas para trás aí. Então já tá lá no Zap lá, tá bom? Vocês podem baixar aí, baixa no computador. Podem usar e abusar aí da forma que vocês acharem mais interessante, tá bom? Sem problema. O material como eu falei, o material é para vocês, tá? Essas apresentações, normalmente, eu coloco um resumo, né, do que está no livro de vocês e também trabalho outras questões aí, outros conceitos um pouquinho diferentes, coisas que eu acho que às vezes facilita um pouquinho o entendimento, tá? Então, nem tudo que está nas apresentações está no livro, tá? Mas tudo que tem no livro está nas apresentações. Qualquer dúvida que tiver também, vocês podem lá assistir as aulas no YouTube, né? Vocês sabem o caminho, então, direitinho. Pode ir lá no YouTube assistir as aulas também. Pode apagar? Agora? Podemos passar para frente? Agora pode. Então, beleza. Essa aqui nós vamos fazer junto, hein? A próxima. E aí eu vou perguntando, vocês vão me falando. Isso aqui eu vou escolher alguém para me ajudar. Deixa eu ver. Quem é que vai me ajudar? Deixa eu ver. Deixa eu ver quem vai me ajudar. Estou escolhendo aqui. Matheus. Matheus, tudo bem? Cadê Matheus? Fiquei no vácuo, né? Olha aí, ó. Estou no vácuo. Oi. Abre o mic aí, velho. Vamos bater um papo aqui nós dois. Você me ajudar aqui. Ou não tem jeito de abrir o mic? Beleza. Beleza, Matheus. Então tá, eu vou
Obrigado. Vitor Gabriel, então. Vitor Gabriel. Cadê o Vitor Gabriel? Eu. Então, vamos lá. Me ajuda aqui, Vitor. Vamos lá. Ah, eu já fiz essa questão em algum lugar. Você já fez essa questão em algum lugar? É, não lembro. Eu lembro que eu fiz Não. ela, mas... Tá, tudo bem. Então, vamos lá, então. Ó. Baseado em todos os nossos conhecimentos, você vai me ajudar, nós vamos interpretar o gráfico. Sem responder a pergunta lá embaixo primeiro, você vai me ajudar a interpretar o gráfico, beleza? Beleza. Então tá. Então vamos lá. Ó. Uma amostra de gás ideal sofre essa sequência de processos aí, ó, que a gente está vendo, tá? No gráfico. Então é uma sequência de processos aí que ela está sofrendo, tá? E aí ela tem uma variação aqui que está marcando para a gente de pressão e temperatura, tá? Então esse gráfico para a gente aqui é um gráfico de pressão e temperatura. Então, Vitor, me ajuda aqui, ó. Me ajuda aqui a analisar. No ponto 1, Vitor, qual que é a pressão aqui? No ponto A? 1. Pressão é 1. Isso. E a temperatura? Temperatura 150. 150. Isso. Então, vamos anotar aqui que isso é importante. Então, vamos anotar aqui, ó. Então, no ponto A, a pressão. Ponto A, peraí. Ponto A. A pressão é 1, está em ATM, né? Vou colocar só 1, tá? E o volume, e a temperatura é 150. Certo? Certo. Vitor, no ponto B agora, qual que é a pressão? A pressão permaneceu em 1, mas a temperatura foi para 300 Kelvin. Beleza. Então, a temperatura aqui, ela aumentou para 300 Kelvin. Então, tá, Vitor. Então, agora, me ajuda a responder isso aqui. Vamos pensar. No trecho A e B, eu tive uma variação de temperatura, certo? Certo. A pressão mudou? Não. Não. Então, tá. Então, a temperatura aumentou, mas a pressão é a mesma, certo? O volume de A até B, então o volume... O que aconteceu com o volume de A até B? Se eu mantive a pressão, mas eu aumentei a temperatura. Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento, teoricamente, vamos lá, teoricamente, lá naqueles modelinhos que a gente fez, né? Quando eu aumento a pressão, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a energia cinética. Se eu aumento a energia cinética, teoricamente, eu aumentaria a pressão, correto? Só que a pressão aqui ficou constante. Então, o que acontece com o volume? Aumenta ou diminui? O volume aumenta junto com a temperatura. Exatamente, diretamente proporcional. Então, o volume aumentou. Então, o volume entre A e B, ele aumentou. O exercício pergunta, né, do volume, né? O que acontece com o volume? Então, nós vamos analisando aqui. Então, do ponto A para o ponto B, o volume aumentou. Certo? Então, continuemos agora, Vitor. No ponto C. Ponto C. O que aconteceu com... Qual que é o valor, tá? O valor da pressão. A pressão é 2 atm. 2. E a temperatura? 600 Kelvin. 600 Kelvin. Então, beleza. Então, vamos analisar agora o volume de B para C. Então, volume de B, C. Certo? Então, vamos lá. Ó, a pressão no B era 1 e a temperatura 300. Tá certo? O que aconteceu aqui agora? A pressão aumentou, dobrou a pressão e dobrou também a temperatura. Tá? Então, eu tive um aumento da pressão e um aumento da temperatura. O que aconteceu com o volume nesse caso, então? Aumentou, diminuiu ou continuou a mesma coisa? Continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Né? Vamos lá. Se eu tenho um volume, né? Um volume X, e ao mesmo tempo aumenta a temperatura e aumenta a pressão, eu tenho que o volume permaneceu constante.
tá? Então, o volume ficou constante. Ótimo. Vamos continuar aqui, ó. Agora, vamos analisar o ponto D. Ponto D. Qual que é a pressão lá no ponto D, Vitor? 4. 4. Peraí, aqui é o T, né? Fica bonitinho, pô. Professor, tem que ficar tudo igual, professor. Padrão. E a temperatura? 600 Kelvin. 600 Kelvin. Continua a mesma. Então, tá. Então, vamos analisar o volume de C para D. Então, olha só. A temperatura ficou constante, né? E a pressão aumentou. Temperatura constante, pressão aumentou. O que aconteceu com o volume? Diminuiu. O volume Diminuiu. Diminuiu. Exatamente. O volume, então, diminuiu. Tá? Então, se a gente analisar só pelo que a gente falou aqui, ó, volume de A a B aumentou, né? A a B aumentou. O volume de B até C ficou constante e o volume de C até D diminuiu, né? A resposta certa aqui, qual letra que é? Vamos ver. A D, Letra... Não é D, não. né? Permanece. Não. Não é não. Aumentou no trecho A e B, permaneceu constante. Letra B de bola. Isso, a resposta certa, letra B de bola. Agora, vamos só analisar aqui quais tipos de transformação, né? Que a gente teve aqui, só para a gente afinar os conhecimentos. Antes disso, pessoal, todo mundo entendeu? Sim ou não? Se não entendeu, eu explico de novo. Por que a gente chegou nessas conclusões? Entendi. Todo mundo entendeu? Então tá bom. Vou considerar que todo mundo entendeu, hein, gente? Pelo amor de Deus. Se não entendeu, pode falar que eu explico de novo. Eu estou aqui para isso. Tá? Eu falei, a gente não pode ter dúvidas. Tá? Principalmente quando a gente está fazendo exercício. Porque a partir desses exercícios assim que a gente começa a fazer os exercícios mais difíceis. Tá? Então vamos lá. Olha só, gente. Quando eu mantenho... Aqui, ó. Eu mantive a minha pressão constante. Então, quando eu tenho uma pressão constante, né? Aqui minha pressão foi constante. Eu tenho uma transformação isobárica. Isobárica. A pressão ficou constante. Então, aqui, ó. De A a B é uma transformação isobárica. Por quê? Pressão constante. Agora aqui, ó, de B para C, a pressão aumentou e a temperatura também aumentou. Então, quem que não aumentou? O volume. Então, uma transformação isométrica. Isométrica. Professor. Por isso que o volume ficou constante. Tá? E na letra D, na última transformação aqui, né? O V, volume de C para D, aqui, ó, volume de C para D. Claro, né? Temperatura constante. E a pressão aumentou. Então, o volume diminuiu. Mesma temperatura. A pressão aumenta? Só pode ser porque eu fiz isso com o volume. Diminuir o volume. Então, aqui, ó. Isotérmica. Pessoal, entendido? Todo mundo conseguiu entender? Entendi. A pessoa entendi.
Só que ainda estou processando ainda. Você entendeu? Demorando para processar. Não, mas tá entendi, ótimo. entendi. Entendeu? Ah, que bom, hein? Fico feliz, né? Adoro quando os alunos entendem, né? Porque o mais importante é a gente entender, né? Muito mais do que decorar, é a gente entender, tá? Então, beleza aí, turma? Então, ó, por enquanto não vou marcar exercício ainda sobre isso, tá? Mas isso aqui é bacaninha, tá? Isso aqui fazem parte das transformações. Beleza? And now, agora, a gente vai aprender mais uma coisinha aqui legal ainda sobre os gases, tá? É quando a gente fala um pouquinho sobre a lei combinada e a lei geral do estado gasoso, tá? Professor, o que é isso? O que é isso que você está falando, né? Você fala cada coisa esquisita que eu nunca vi na minha vida, né? Mas é claro, né? Nós estamos aqui aprendendo, né? E eu aprendo mais com vocês não têm ideia de como eu aprendo com vocês, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho agora da lei das transformações. Então, assim, a gente relembrando tudo que nós vimos hoje, né? Uma transformação isotérmica é aquela que a temperatura é constante, né? Não altera a temperatura. Então, a formulinha ali, ó. Bacana. A isobárica não tem alteração de pressão. Pressão constante. A formulinha é essa aí, ó. E a terceira é a isomérica ou isocórica, tá? Vocês podem escutar esse termo isocórica. Eu coloco porque pode escutar, mas eu prefiro só isométrica, né? Já está mais direto, né? Isométrica vem de métrica, né? De medida. Ou seja, medida constante. Inclusive, eu estou numa briga aqui com a minha isometria, né? Eu não estou querendo aumentar a minha métrica. Eu quero ser uma pessoa isométrica, mas está difícil, né? Toda vez que eu vou na balança lá, eu meço lá o meu peso e ele está cada vez maior. Não sei mais o que eu faço, né? E com isso, o meu volume vai só aumentando, principalmente na região abdominal. Eu estou querendo resolver esse problema, mas não estou conseguindo. Principalmente na pandemia, tá? Brincadeiras à parte, né? Na isométrica, eu tenho ali aquela fórmula lá, tá? Não tem alteração de volume, o volume não aumenta, tá? Então, só a gente relembrar isso aí, que é importante a gente passar para frente. Aí, eu sempre falei com vocês o seguinte, nas transformações, nós vamos desconsiderar quem? A gente estava desconsiderando a massa, né? A gente não estava preocupado com a massa, qual que é a influência que a massa ia ter aí no nosso sistema, né? A massa, então, até então, era desprezível. Porém, contudo, todavia, né? Pelas leis que foram estudadas aí por Gay-Lussac, Boyle-Mariotti, né? A lei de Charles, que são essas três que a gente viu lá atrás, né? Elas não levam em consideração a massa, elas levam sempre em consideração só quem? Pressão, temperatura e volume, tá? E aí, quando a gente entra lá na lei, né? Na lei não, na fórmula, né? Na equação de Clapeyron, aquela que a primeira equação que eu mostrei para vocês, que eu falei que deriva de todas, né? A gente consegue fazer algumas outras analogias para a gente avaliar o quê? Condições em que a gente vai ter mais de uma alteração no nosso sistema. Nós vamos analisar agora um sistema que pode passar pelas 3 transformações possíveis ao mesmo tempo, tá? E como que eu vou conseguir fazer algum tipo de cálculo ou fazer algum tipo de previsão quando as 3 variáveis elas mudam, tá? Aí tem alguns passos assim importantes que a gente precisa se atentar. A primeira coisa, quando a gente tiver um sistema desse, em que ela varia as três grandezas ao mesmo tempo, pressão, temperatura e volume, tá? Posso acontecer isso, né? Um sistema que varia pressão, a temperatura e volume ao mesmo tempo. Como é que eu calculo isso? Tá? Então, isso nós vamos aprender. Como é que a gente faz? Qual artifício
matemático, porque a matemática ela é amiga da química, né? Porque eu consigo colocar alguns artifícios matemáticos para eu poder conseguir fazer esse cálculo, essa diferenciação. Primeira coisa que eu faço um cálculo como se a temperatura fosse constante. E vario quem? O volume até eu alcançar o volume final. Então, faço um cálculo como se a minha temperatura fosse constante. Depois, segundo passo, eu mantenho a pressão constante até alcançar a pressão final. Tá certo? Ou seja, né, a gente consegue chegar a um resultado passando por um estado intermediário. Tá? É como se eu tivesse esse sistema aí, ó, um sistema inicial, P1, e que eu vou ter um sistema final, P2. Tá? E aí eu sigo aqui esses passos para fazer o cálculo. Tá certo? Não vou entrar muito em detalhe, não, que isso aí é mais comprovação matemática. Tá? Nós vamos para o finalmente. Depois, se vocês quiserem mais detalhes, isso aí vocês podem ter no livro de vocês. Tá? Vocês leem com mais calma aí. Mas o final de tudo, o que é mais importante é que eu consigo juntar essas duas equações que eu falei com vocês e eu vou ter uma equação final. Tá? Eu vou ter uma equação final que é essa última aqui embaixo. P1 vezes V1 dividido por T1, ou seja, transformação inicial, tá? É igual a P2V2 dividido por T2, transformação final, tá? Então, eu consigo, através dessa fórmula aqui, fazer com que todas as minhas três variáveis, elas variam, né? Elas variam. Professor, então, eu posso usar essa equação aqui lá nas primeiras, lá, para poder calcular também? Pode. Por exemplo, se tiver uma temperatura constante, né? Por exemplo, uma isoterma, né? Vai ser o quê? T1 igual a T2. Quando você fizer o cálculo aqui, um vai anular o outro. Ah, olha que legal, né? Então, essa fórmula aqui, ela pode até ser utilizada para todas lá. Então, se eu souber essa fórmula aqui agora, eu calculo qualquer transformação no meu sistema. Inclusive, até os sistemas que eu tenho transformações, aquelas transformações que a gente estudou, né? Olha aqui, por exemplo, ó, temperatura constante. Se eu cortar aqui, ó, temperatura constante, temperatura é a mesma, né? Então, posso simplificar aqui, ué. Porque, por exemplo, se ele passar para cá multiplicando, eu corto, porque vai ser igual. Então, temperatura constante, a qual fórmula que eu chego? Ah, e pressão constante? Aqui, ó. Olha qual fórmula que a gente chega. Volume constante. Olha qual fórmula que a gente chega. Corta o volume. Tá vendo? Olha o pulo do gato. Então, essa equação aqui, que a gente chama de equação geral, onde eu consigo calcular qualquer variação no sistema, eu consigo calcular também os sistemas que têm essas variações aí, essas transformações que alguma variável delas é constante. Tá? Então, professor, eu preciso gravar todas as fórmulas? Não, pode gravar só essa aqui. Desde que você entenda que quando um tiver constante, né, você corta. Por exemplo, né, volume constante, você vai cortar o volume. Olha quem que vai sobrar. Pressão constante, você corta a pressão. Olha quem que sobra. Fácil demais, né? Hã? Muito fácil, muito legal, tá? Aqui nós vamos calcular mais algumas coisinhas, tá? Mas não vai dar tempo, não. Faltam só 4 minutinhos, tá? Eu vou fazer chamada agora. Primeiro, deixa eu perguntar, alguma dúvida, gente? Até então? Ou Não, acho que tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Então tá bom.
Eu gosto sim, gosto quando a gente está tranquilo, a gente está aprendendo, né? Eu só fico chateado que nós estamos nesse trem de pandemia, viu? A gente vai fazer muitas coisas legais juntos na escola, com certeza. Faríamos. Mas está passando, está acabando. Está acabando. Vamos lá. Chamada. Ó, os meninos da primeira série. Espera aí. Vamos lá. Amanda. Presente. Arthur. Presente. Arthur Vinícius. Bruna. Presente. Camila. Os meninos da primeira série já estão doidos para entrar na sala já. Que é isso? Hein? O professor soltou eles mais cedo. Camila. Tá aí não, né? Clara. Clara também não tá aí. Clarice. Presente. Eduarda. Edviges. Edviges não tá aí não? Tá também não. Elisa. Presente. Gabriel. Presente. Gabriele. Presente. Gladson. Ismael. Jennifer. Presente. Larissa. Presente. Lívia. Lívia. Presente. Opa, peraí. Vale. Lívia. Lívia tá aí. Mariana. Presente. Matheus. Presente. Opa, quase dei a falta. Rian. Rian tá aí não. Samuel. Oi, estou aqui, presente. Tawane. Vitor Ângelo. Presente. Vitor Gabriel. Presente. Wambembe. Presente. Yasmin. Turminha, fiquem com o Papai do Céu, viu? Deus abençoe todo mundo. E até, deixa eu ver, quinta-feira, né? Fiquei sabendo que segunda não teremos aula. Então, quinta-feira a gente se encontra. Tá bom? Ó, beijo para vocês. Tchauzinho. Falou! Falou, professor. Falou. Falou.